Bem, pessoal, nessa aula aqui a gente vai falar um pouco sobre, né, um dos fenômenos que era inexplicável, né, usando teoria clássica, né, usando o que hoje a gente chama de mecânica clássica, que é a radiação, né, o que é conhecido como radiação de corpo negro. Né? Então, basicamente, né, um corpo negro, na verdade, se você for procurar a definição de que é um corpo negro, né? Corpo negro, basicamente, o nome é porque esse corpo, né, seria um corpo, né, ideal, né, fictício, e que é um corpo que não tem, é, 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 não tem, não tem preferência, né, em emitir, né, ou absorver radiação de qualquer componente de onda. Então, teoricamente, né, idealmente, um corpo negro ele não seria, seria um corpo visível, né? Mas de qualquer forma, veja, o que acontece? Qualquer corpo, né? Qualquer corpo tendo temperatura, né, diferente de zero, ele vai é, emitir radiação. Né? Uma barra de ferro, por exemplo, em temperatura ambiente, ela está emitindo né, um tipo de radiação por ter uma temperatura, mas é uma radiação que não é visível, né, a olho nu, né, uma radiação térmica que não é visível a olho nu, a gente chama de radiação térmica. Na verdade, uma barra de ferro de temperatura ambiente ela emite radiação no infravermelho. O nosso corpo, né, o corpo humano emite radiação no infravermelho. Né? Só que aí quando você começa a aumentar a temperatura desse corpo, por exemplo, dessa barra de ferro, ela começa a brilhar, né, com intensidade. Então, se você pegar uma barra de ferro e colocar na fogueira ou né, no fogão de boca, né, você vai ver que ele vai começar a ficar avermelhado, né, e se você passar mais tempo e dando mais, na verdade, aumentando a temperatura, né, do corpo, ele vai ficando mais esbranquiçado, mais azulado esbranquiçado, certo? É, e aí, ó, e aí, conforme a temperatura vai aumentando, a gente tem, né, a gente tem essa ordem aqui é, essa ordem aí de, de coloração, né? Então o corpo tá vermelho, você aumenta, né, fornece mais energia, aumenta a temperatura mais ainda do corpo, ele vai ficar laranja, depois vai ficar amarelado, depois vai passar a ser branco, certo? Né? E aí isso era um fenômeno, né, que não se, não se explicava na época, mas basicamente não se explicava por quê? Porque se você, né, acompanhar, né, feito está dizendo aqui, né, se medir a intensidade dessa radiação que é emitida, né, por um corpo, né, aquecido, né, em função do comprimento de onda, né, para diferentes temperaturas, o perfil, né, desse gráfico dá esse tipo de coisa aqui. Então, a quantidade de radiação está aqui no eixo Y e o comprimento de onda está aqui no eixo X. Né? Então, o que é que acontece? Isso é independente, esse tipo de perfil é independente do material, né? Do, do corpo, né? Ou seja, pode ser uma barra de ferro, de alumínio, assim por diante. É, E o que é que acontece? Né? Quando você começou a fazer isso, você observou isso aqui, que as curvas elas têm esse perfil aqui. Então, ela vai a zero quando vai, né? Quando o lambda vai ao infinito, só que ela também converge para zero quando o lambda vai para zero, né? Ou seja, ela passa por um máximo aqui, um pico, né? E baixa. Então vocês estão vendo que isso é um comportamento para várias temperaturas distintas, né? E outra coisa que se observa é que esse máximo aqui ele está mudando, né? Então aqui o máximo era por aqui, deixa eu ver se, né? Aqui o máximo era aqui, né? Esse máximo agora está aqui, né? O máximo está aqui, esse outro máximo está aqui e assim por diante. Então vocês veem que o máximo desse gráfico, desse perfil aqui do gráfico, ele altera, né, em função da temperatura, certo? E aí o que acontece? Por que que se fala, né? Vou mostrar aqui, né, de maneira um pouco superficial, mas sem deduções, né? Mas por que que se fala que a teoria clássica não explicava direito esse tipo de gráfico? Basicamente porque, como a gente vai ver, né, a teoria clássica ela não conseguia, se você usar, né, a estatística clássica, né, você
não consegue explicar, né? Na verdade, você não reproduz esse máximo aqui que tende a zero quando o lambda tende a zero, não? Então, se você usar as equações clássicas, né, a mecânica estatística clássica, você vai ter um perfil de curva que ele chega aqui e ele continua aumentando, ele não baixa, né? Que é o que a gente vai ver nessa aula, certo? Então, o objeto quente, né, que a gente chama é o corpo negro, certo? Então, o objeto quente é o corpo negro, né? Como eu falei antes, né, o nome ele é dado basicamente por causa disso, né, porque esse corpo negro ele não tem preferência de emitir ou absorver qualquer radiação. É corpo negro porque, enfim, basicamente por causa disso, né? E aí o que é que se observa? Que quanto maior a temperatura, menor são os comprimentos de onda, né, que o material apresenta. Você vai diminuindo o comprimento de onda da radiação, né, resultante aí do material, certo? E aí vejam, Stephen e o Boltzmann, eles, né, propuseram em 1879 na verdade eles descobriram isso, né, que a intensidade total, ou seja, se você pegar essa figura aqui, né, esses gráficos aqui e integrar, né, então você chegar aqui e integrar aqui embaixo desse gráfico, ou integrar embaixo só desse roxo, ou só do verde, ou só do vermelho, você vai ter que essa integral, né, essa intensidade total, ela é, né, proporcional à quarta potência da temperatura. Então eles propuseram essa expressão aqui, né? O valor experimental dessa constante é esse, né? O watt por metro quadrado por Kelvin a menos 4, né? Um watt só para, né, deixar bem definido aqui, um watt é 1 joule por segundo. Certo? Então, a segunda, né, contribuição que a gente destaca aqui, né, que é a lei de Wien, que foi poucos anos depois dos estudos de Stephen e Boltzmann, né, então em 1893, se estabeleceu, né, se identificou que o comprimento de onda ao máximo da intensidade, né, ao máximo da intensidade, a gente vai chamar aqui de lambda max, né, lambda máximo, ele tem essa expressão aqui. Então ele é proporcional ao inverso, né, do comprimento de onda. Então, basicamente o que a gente teria, né, seria o quê? Seria que a temperatura ela é proporcional a 1 sobre esse lambda máximo, certo? E aí quando você coloca na expressão, ela fica assim, certo? Então, T vezes, você pode passar isso aqui multiplicando para cá, né, e bota uma constante aqui. Então, temperatura vezes o comprimento de onda, né, ao máximo do gráfico, ele é igual a 2,898 milímetros, né, vezes Kelvin. Então, esse lambda máximo aqui? Na verdade, esse lambda máximo, né, esse aqui é basicamente isso aqui, ó, naquele gráfico lá de cima, o lambda máximo é justamente isso daqui, ó. Então, o lambda máximo é esse valor aqui, né, para cada um desses gráficos diferentes. Então, isso aqui é um lambda máximo. Então, o lambda máximo ele depende, como vocês viram lá na expressão, ele depende da temperatura. Então, esse aqui é o lambda máximo para essa temperatura aqui. Esse é o lambda máximo para essa temperatura, esse é para essa temperatura e assim por diante. Certo? Então, o lambda máximo é isso, é o lambda, né, o comprimento de onda, onde você tem o máximo da curva, né, da densidade de radiação. Certo? Então, isso aqui, na verdade, é a lei de Wien. Ela é uma coisa extremamente importante, né? A lei de Wien. E eu trago aqui um exemplo, dois exemplos, eu acho, na verdade, dois exemplos sobre como utilizar, né? Até hoje, na verdade, a gente utiliza. É uma relação muito simples, mas é bastante útil, na verdade. Depois eu comento um pouco sobre o que é que a gente hoje, todo mundo usa, né? Enfim, basicamente a gente compra a lâmpada, né, usando aspectos do que se chama de lei de Wien. Então, por exemplo, como é que você, né, algum de vocês já deve ter se perguntado como é que se faz estimativa da temperatura da superfície, né, pelo menos do Sol. Como é que você faria esse tipo de estimativa, né? Você não tem como,
mandar uma sonda no Sol, um termômetrozinho no Sol, para medir a temperatura dele. Então, muitas das coisas que são, né, medidas ou são feitas estimativas de coisas que vêm do espaço, né, é feito usando essa técnica, usando aspectos de espectroscopia. Então, o que você pode fazer aqui? Você pode fazer o espectro, né, de radiação em termos do comprimento de onda para o Sol. E você vai ter um perfil desse daqui, assim, né, qualquer, e você vai ter exatamente em que comprimento de onda você tem o máximo desse perfil. Com esse comprimento de onda, né, que nesse caso aqui, ó, na temperatura do Sol, o que acontece? No Sol, então, a intensidade máxima, né, a intensidade máxima, no fim das contas, ela ocorre no Sol a 490 nanômetros, certo? E aí o que a gente precisa fazer? Não sei se eu... O que a gente precisa fazer? A gente precisa basicamente usar a lei de Wien, né? Então a gente precisa dizer basicamente o quê? Que temperatura... Opa! Que temperatura vezes, né, o comprimento de onda máximo é igual aqui, pela expressão aqui, ó, 2,898, então 2,898 milímetros vezes Kelvin, não é isso? Pronto. E aí o que é que eu tenho? Eu tenho esse número aqui, né? Eu tenho o lambda máximo. Então a minha temperatura ela vai ser igual a 2,898 milímetros vezes Kelvin, né? Isso dividido por 490 nanômetros, né? E aí, novamente, né, a primeira coisa que aquela dica, né, que eu sempre falo, né, para colocar as unidades aqui, né, para que a gente possa identificar o que é que eu preciso trocar de unidade, né. Então aqui eu não posso cortar ou dividir esse número diretamente porque eu tenho milímetro e tenho nanômetro. Então eu tenho que botar, né, as duas coisas, né, esses dois essas duas grandezas na mesma unidade, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode transformar ou essa daqui em nanômetro, ou essa em milímetro, ou transformar as duas em metro, por exemplo. Eu acho mais fácil transformar as duas em metro, né? Porque é mais seguro. Então 2,898, né? Vezes mili, né? Esse mili aqui é 10 a menos 3. Então 10 a menos 3, agora eu já, né, já assumi com ele, então eu vou só marcar aqui, né? Então eu vou pegar isso daqui e vou dizer que ele é 10 a menos 3. E nano, a gente já viu que é 10 a menos 9, certo? Então o que é que eu vou fazer agora? Vai ficar 490, né, vezes, desculpe aqui, metro vezes Kelvin, e aqui agora vezes 10 a menos 9 metro vezes Kelvin, certo? E aí o que acontece? Né? Esse número aqui, ele vai passar, ele vai subir, né, positivo, né? Então ele vai subir para cá positivo, então vai ficar menos 3 mais 9, né, que fica no fim das contas igual a 10 a sexta, né? Certo? Isso aqui vai ser igual a 6, ou seja, o que eu tenho aqui no fim das contas né, isso daqui vai ser igual, né, a 2,898 vezes 10 a sexta dividido por 490, isso já em Kelvin, né, que é o que, que é o que sobrou aqui, aqui não tem Kelvin, só metro aqui, passou, nanômetro ali, passou para metro, certo? Então se a gente pegar aqui, né, deixa eu abrir a calculadora aqui, pronto, então se eu fizer essa conta aqui, ó, eu faço só marcar aqui. Então essa conta aqui, do jeito que ela está aqui,
Vou fazer 2,898 dividido por 490, certo? Então vai ser 2,898 dividido por 490. Pronto, deu 0,005914, certo? Então isso aqui deu 0,005914. Eu vou estar fazendo desse jeito mais lento, pessoal. Quem souber usar melhor a calculadora pode simplesmente chegar aqui e multiplicar isso por 10 a sexta, né? Que é o que tá aqui, né? Mas no fim das contas, ó, se eu quiser fazer, né, passo a passo, porque eu não estou muito, né, confiante no meu uso na calculadora, então eu posso simplesmente fazer isso, 0,005914 vezes 10 a sexta Kelvin. Agora fica fácil, né? 10 a sexta aqui eu posso, né, mover a vírgula, né? Então, para isso aqui baixar, né, eu tenho que mover vírgula para cá. Então, vamos mover. Vamos lá. Mover. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? É assim que a gente faz, né, aquelas continhas para não se perder, né? Então, a temperatura, no fim das contas, vai ser o quê? 5.000 aproximadamente, né? 5.914 Kelvin, certo? Então, no fim das contas, né, a minha temperatura, né, o resultado da conta foi esse, certo? Ou seja, o que é que significa isso? Significa que, né, a temperatura da superfície do Sol, por quê? Porque a radiação que eu tô colhendo para analisar e criar aquele espectro, um espectro parecido com esse daqui, né, parecido com esse daqui, é o da radiação que vem da superfície do Sol, certo? Né? Então, dessa forma, eu consigo fazer uma estimativa, né? Enfim, então, aproximadamente, né? Isso aqui é aproximadamente 6.000 Kelvin, certo? Né? O exemplo é isso, né? Então, o que a astronomia fala, né? Que o universo ele é, em média, né? Atravessado, né? A radiação média, né? Do universo, né? No vácuo, por exemplo, do universo, ela é composta por uma radiação, né, eletromagnética com uma intensidade máxima. Então, já vou marcar aqui com intensidade, né, máxima em 1,05 milímetros, certo? E aí se pergunta, né, qual é a temperatura do vácuo, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? O que a gente precisa fazer aqui é novamente calcular a temperatura, né? Então tem a mesma coisa, a lei de Wien, né, tem temperatura vezes comprimento de onda, né, máximo é igual a 2,898 milímetros por vezes Kelvin, né? Ou seja, a temperatura que eu quero calcular, ela é o quê? Ela é 2,898 milímetros vezes Kelvin, dividido por, né, né, isso daqui tá aqui, vai passar, né, para lá. E o que acontece é dividido por, aqui, ó, esse número aqui, ó. Opa, dividido por 1,05 milímetro, né? Não tem Kelvin, toda vez eu tô botando Kelvin. Certo? E aí nesse caso aqui, ó, mais simples, né? Nesse caso aqui, a unidade é a mesma, então eu posso cortar milímetro com milímetro. Deixa eu só cortar aqui metro com metro para mostrar que cortou, né? Então cortei milímetro por milímetro e no fim das contas só preciso fazer 2,898 dividido por 1,05, né? Então vai ser 0,898 dividido por 1,05. Deu 2,76, né? Ou seja, né, a temperatura aí vai ser, né? Então quanto é que deu mesmo? Temperatura vai ser 2,76, 2,76
a unidade que sobrou ali, que é o Kelvin, certo? Opa! Então é muito fácil, muito tranquilo usar a lei de Wien, certo? E o terceiro e último exemplo que eu quero dar, né, é aqui, né, como é que a gente, por exemplo, sabe, né, fazer estimativa da temperatura, por exemplo, de um filamento naquelas lâmpadas, né, que são de filamento, né? Então as lâmpadas antigas de casa não é, né, muito antigamente era com lâmpadas de filamento. Até hoje em dia ainda você ainda encontra em alguns cantos, não encontra mais tanto porque o gasto energético é muito alto, né, para você, né, fazer o filamento incandescer, né? Então chama lâmpadas incandescentes. Então como é que a gente faz estimativa de qual é o comprimento de onda, né? Desculpe, né, ou o comprimento de onda ou qual é a temperatura, né? Então, nesse caso aqui, o exemplo desse exercício aqui é o contrário, né? Então, em que comprimento de onda um filamento de lâmpada a 2500 Kelvin emite luz com intensidade máxima? Então, aí, o que é que o problema está perguntando, né? O problema está perguntando qual é, né, traduzindo aqui, o problema está perguntando qual é, né, o comprimento de onda máximo, né? Então, o problema está perguntando é isso. E aí a gente pode escrever novamente, né, a lei de Wien, T vezes comprimento de onda máximo é igual a 2,898 milímetros vezes Kelvin, certo? Ou seja, né, o comprimento de onda máximo, que é o que a gente quer, é igual, né, a 2,898 milímetros vezes Kelvin, dividido, ó, pelo comprimento de onda que o problema deu, certo? Então, dividido aí por 2500 Kelvin, certo? Se eu fizer a divisão desse mesmo jeito agora, o que vai acontecer? Eu vou obter, o resultado vai dar em milímetros, certo? Então, o que é que a gente pode fazer aqui? A primeira coisa que a gente pode fazer é, já sei que eu vou cortar, Kelvin com Kelvin. Posso fazer aquela mesma coisa, né, de deixar isso daqui em metro. Então, eu vou primeiramente transferir isso aqui para metro. Então, o metro aqui, isso aqui é 10 a menos 3, né? 10 a menos 3, né? Um milho de milímetro ali, certo? Aqui embaixo a gente pode fazer o que? Colocar também uma potência para que esse número fique mais próximo daquele ali. Então, eu posso fazer o que? A vírgula está aqui, então eu posso puxar ela para cá. Então, puxei 3 vezes, então aqui vai surgir um 10 a terceira, certo? Então, no fim das contas, ó, a temperatura vai ser o quê? 2,898 dividido por 2,5, né? E isso, ó, o 10 a terceira, ele vai subir 10 a menos 3, né? Então, isso aqui vai ficar 10 a menos 6 metros, certo? Né? E aí, o que é que eu faço? Eu posso fazer agora a divisão, né? Então, 2,8 é 2,898 dividido por 2,5, né? Então, 2,898 dividido por 2,5. Isso deu 2,898 dividido por 2,5. Deu 1,1592. 1,1592. Então, essa divisão aqui, né, deu 1,1592, certo? Então, o que significa então que essa temperatura deu 1,1592
15. Desculpe, temperatura não, né? Aqui a gente está falando de comprimento de onda, né? Então, o comprimento de onda máximo é esse aqui. Então, deu 1,1598 vezes 10 a menos 6 metros. Eu posso transferir isso aqui, né? Mudar isso daqui para 10 a menos 9, né? 10 a menos 9 é nano, né? Então, eu posso tentar calcular isso em nanômetros, né? Então, essa vírgula aqui ela vai ter que vir uma, duas, né? Então ela vai ter que vir uma, duas, três vezes para cá. Então vai ficar 1159,8 vezes 10 a menos 9, né, metro. Ou seja, que é igual a 1.100 aproximadamente, né? Nesse valor aí em nanômetros. Certo? Então isso daqui, pessoal, é o comprimento de onda máximo. Certo? Então é assim que a gente utiliza, né, dessas formas diferentes que a gente utiliza a equação a lei de Wien, certo? Uma contribuição importante, na verdade, né, foi a contribuição do Rayleigh, né? Na verdade, o que acontece? O que ele propôs, o que ele fez foi usar, de fato, a mecânica, né, estatística clássica da época, né? Então, o que se tinha na época era a mecânica estatística, né, que a gente chama hoje de clássica, né? Então, o que ele propôs foi que as ondas de luz, né, que eram produzidas pelo corpo negro, eram produzidas por pequenos osciladores dentro do corpo negro. Então, o que ele sugeriu foi isso, né? E, além disso, ele supôs, né, que a energia da onda de luz, né, ela tinha que ser proporcional à lambda, certo? Então, a proposta dela é essa, né? E aí veio que se chama, né, da lei de Rayleigh-Jeans, que usa, né, essa proporcionalidade com Kt, né, para a densidade de radiação. Então o que se tem aqui é que a densidade de radiação ela é, né, é, diretamente proporcional com o lambda, né? Então aqui o lambda quarta é inversamente proporcional que diga com o lambda quarta. Então quanto maior o lambda, esse dp aqui vai baixar bastante, né? Então se você integrar, por exemplo, isso daqui, você tem que, né, obter aquela relação lá com t a quarta, né? E aí o que acontece? Na lei de Rayleigh-Jeans, o que acontece é que o que a lei previa era que quanto menor descumpre o comprimento de onda, maior deveria ser a densidade da radiação que você está emitindo, certo? Então isso seria sempre assim. Então diminuiu isso daqui, aumenta bastante isso, né? Por essa expressão. E a outra coisa, né? Por esse primeira proposta, primeira suposição ali que a energia é proporcional aí ao lambda. O que acontece? Então, se o lambda diminuía, a energia diminuía, né? Então, se você tem osciladores com energias mais baixas, você teria, né, um corpo negro, né, enfim, um corpo que emitiria radiação mais facilmente, né? E aí é aqui que mora um primeiro problema, né, que foi identificado depois, que é o que é, se chama de catástrofe, né, do ultravioleta. O que seria isso? Veja, para comprimentos de onda muito pequenos, ou seja, você está indo ou se aproximando da região do ultravioleta, né, naquele gráfico lá, então se você pegar esse gráfico aqui, ó, cadê? Pegar esse gráfico aqui, né, para comprimentos de onda menores, vindo nessa direção aqui, você vai ter ultravioleta, né? Aqui vai ter o espectro visível, ele cai mais ou menos nessa região aqui assim, então para cá é infravermelho e para cá é ultravioleta. Então, para comprimentos de ondas menores, se previa que você primeiro tinha sempre um aumento da radiação e segundo, você teria sempre uma facilidade maior do corpo de emitir radiação. E não era isso que era observado, né? Mas esse é o resultado de quando você utiliza, né, a teoria clássica, né, para chegar nessa expressão aqui, né?
E aí o que significa catástrofe do ultravioleta? É basicamente isso. Então quando você tem menores comprimentos de onda, ou seja, quando você vai chegando próximo, chega no ultravioleta, você tem que o corpo, qualquer corpo, com qualquer temperatura, deveria emitir muita radiação, né? E de maneira muito fácil. Então não existiria, por exemplo, o escuro, né? Um corpo com nosso corpo, por exemplo, com temperatura próxima de 40 graus Celsius, a gente emitiria, por exemplo, é, no ultravioleta. Né? Então isso não é o que acontece, isso é o que é chamado de catástrofe do ultravioleta. Certo? Pronto, isso daqui ó, é um exemplo do gráfico, né, do que acontece quando você usa aquela, teoria clássica, né, a lei de Rayleigh-Jeans. Então você tem aqui esse comportamento, então isso aqui vai sempre aumentando, e o comportamento experimental era esse, né? Chega a um certo valor de comprimento de onda que você diminui, certo? Vocês veem aqui a diferença do que era observado com o que a teoria estava prevendo, certo? Teoria clássica, né? E aí foi que veio a proposta do Max Planck, né? Então o Max Planck ele foi extremamente importante, né, na- nesse início aqui, e basicamente a proposta do Max Planck é o que marca, né, historicamente é o que marca o início do que a gente chama de teoria quântica, né? Então o Max Planck ele fez algumas, né, considerações. Então ele considerou que a luz ela estaria interagindo, na verdade, com os osciladores elétricos na matéria, né? E que esses osciladores eles não podiam ter qualquer, né, energia, né? Então, as energias dos osciladores ela não seria arbitrária, né? Ela teria que ser proporcional, na verdade, à frequência da oscilação, né? Então, a energia, na verdade, ela seria proporcional à frequência, e a constante de proporcionalidade é o que a gente chama hoje de constante de Planck, certo? Ele chamou essa quantidade de energia, que é a quantidade que não seriam arbitrárias, de quantum. Vocês vão encontrar em vários cantos essa expressão daquele jeito, né, igual a n vezes h vezes i, mas de qualquer forma o n aqui está, né, tá implícito na ideia de que não poderia ser quaisquer é, 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 valores. Então ele chamou essa quantidade de quantum, né, que do latim é quantidade, né, pacote, né? E aí hoje a gente fala que, né, a energia dos osciladores ela é quantizada, né? O termo que a gente usa hoje é esse, né? Então a energia dos osciladores ela é quantizada, certo? E aí a expressão que o Planck chegou, né, para tentar, né, explicar aquelas as variações lá de intensidade de radiação em função do comprimento em onda foi essa daqui, certo? A gente não vai chegar em detalhes, né? Tem deduções bastante bonitas, né, dessa expressão. Essa expressão, tanto essa quanto a de Rayleigh, você consegue, né, chegar nessa expressão, né, usando mecânica estatística. Nesse caso aqui dele, a diferença foi essa, né? A diferença foi você assumir que os osciladores não poderiam ter qualquer energia, né? Então essa foi a proposta, né, de Planck que fez com que desse certo aqui. Então você vai ter esse termo aqui, então no fim das contas a intensidade de radiação ela vai ter essa proporcionalidade com a exponencial, né, de kT embaixo no denominador aqui da exponencial. Então esse H é a constante de Planck, C é a velocidade da luz, lambda é o comprimento de onda, né, o mesmo que aparece aqui, né, K é a constante de Boltzmann e T temperatura, certo? Então a constante de Planck que a gente conhece hoje é essa daqui, né, aproximadamente 6,626 vezes 10 a menos 34 Joule, né, vezes segundo, certo? E aí, mas na verdade isso, né, com essa dedução e dessa forma, né, o Planck ele conseguiu, né, explicar a radiação do corpo negro. Explicar a radiação do corpo negro significa basicamente que ele conseguiu explicar, né, esses gráficos aqui. Na verdade, o gráfico que tinha no começo da apresentação da aula, esse gráfico aqui, né, eu gerei, a gente consegue gerar isso aqui no Excel, né, eu gerei isso aqui no Excel,
é, é, na verdade, acho que esse não, do slide eu gerei no Excel e, enfim, você gera usando usando aquela expressão lá que o Planck propôs, né? Então você usa, né, não necessariamente exatamente essa, né, mas a gente consegue usando essa aqui, né, gerar aqueles gráficos, certo? Então, essa expressão, né, de Planck e a ideia de Planck, né, como Planck abordou esse problema, ele sugere que a radiação com frequência Ni, né, ela só pode ser gerada se um oscilador tiver energia, né, uma energia mínima para oscilar nessa frequência, né? Então, os osciladores eles não vão emitir qualquer radiação, não vão absorver qualquer radiação, eles só vão absorver e emitir radiação é, na verdade, os osciladores não vão poder ter qualquer frequência, né? Então, na verdade, isso daqui no corpo você tem vários e vários, né? Você tem um que a gente chama de ensemble de osciladores, tem um conjunto de osciladores e eles não podem ter qualquer energia de radiação, né? E na verdade, a física clássica, né, que a gente chama, ela considera o contrário disso, né? Que um objeto ele pode oscilar a qualquer energia, certo? Então, na época, essa ideia, essa coisa, ela foi dada, né, como uma simples curiosidade, né? Então o pessoal não deu muita bola, na verdade, porque o Planck tinha apresentado, né, tinha falado, então isso durante um tempo soou, né, como, né, era mais interpretado ou visto pela comunidade acadêmica como uma curiosidade interessante, né, de como é que você conseguia explicar a radiação do corpo negro. E aí, posteriormente, o que deu muita visibilidade e importância à teoria de Planck foi o fato do Einstein utilizar a mesma ideia, né, essa mesma ideia aqui, para explicar um outro efeito que não se tinha, né, não tinha como explicar usando a teoria clássica, que foi a, é, o efeito, hoje é chamado de efeito fotoelétrico, certo? Que é o tema aí do próximo vídeo que a gente a gente vai ver. Então, por aqui a gente fica, né, uma apresentação superficial aí, né, da radiação de corpo negro e como o Planck é, é, fez as suas considerações e conseguiu explicar. Tá ok? Então, até a próxima.